galerinha, tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana e nessa semana nós vamos iniciar com Marte. Nós vamos trabalhar no nosso capítulo 5 da nossa apostila. Vamos ver lá um pouquinho o que a gente vai falar sobre ele. Nós vamos falar sobre o tempo das histórias. Nós vamos descobrir o que são histórias reais e histórias de ficção. Vamos aprender quais são as partes que compõem as histórias e vamos contar histórias utilizando sombra. Então, essas três coisas que a gente vai aprender neste capítulo. A primeira coisa que eu trago para vocês aí é entre o mundo real e o mundo imaginário. Como que a gente constrói uma história? Eu posso utilizar um cenário que existe, um local, porém a história que eu vou contar dentro desse local, ela pode ser inventada, ela não precisa ser real, não precisa que ela tenha acontecido. E o que eu trouxe para vocês aí é a história do Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida, ele foi gravado no ano de 1995 como uma peça de teatro. E ela foi uma peça assim, muito legal, que chamou muita atenção das pessoas, porque ela foi gravada no cotidiano nordestino, porém eram histórias de ficção, não eram histórias reais daquelas pessoas. O cenário era real, porém a história era uma ficção. E ela foi tão legal, ela repercutiu tanto que no ano de 2000 ela virou um filme. Por isso que eu trouxe para vocês verem a questão da história real e da imaginária, que nós podemos utilizar as duas no mesmo contexto. Aí, nesse capítulo, nós também vamos falar um pouquinho sobre Fernando Pessoa. Quem foi Fernando Pessoa? Fernando Pessoa foi um autor. Ele nasceu no ano de 1888 e morreu no ano de 1934. Fernando Pessoa escrevia poemas, ele adorava escrever poemas. E o seu primeiro poema, que teve bastante sucesso, foi aos 7 anos de idade dele. E se vocês buscarem saber sobre Fernando Pessoa, vocês vão ver que nenhum poema dele é parecido com o outro. Ele tomava muito cuidado na hora de escrever os poemas para que nenhum ficasse parecido com o outro. E ele buscava temas da realidade e puxava para imaginar. Construindo histórias. Então agora a gente já sabe o que é ficção, o que é realidade, agora nós vamos saber como construir uma história. Há muitas formas de contar histórias, por meio de quadrinhos, esculturas, pinturas, sons, poemas, fotografias, jornais, revistas e tantos outros lugares. No teatro, contamos histórias utilizando gestos, palavras, diálogos e monólogos. Aqui eu trouxe uma palavrinha nova para vocês, o monólogo. O que será que é um monólogo? O monólogo é quando uma pessoa conta sobre a sua vida. Não precisa ter exatamente um cenário. Quando vocês tiverem a oportunidade de irem ao teatro assistir um monólogo, vocês vão ver. Às vezes a pessoa está simplesmente sentada em uma cadeira lá e ela vai contar sobre a sua vida, tá? Então esse é o monólogo. Uma obra de arte com todas as artes. Nas peças de teatro, todas as artes se misturam. O responsável por isso foi um alemão chamado Richard Wagner. Ele buscou colocar todas as artes para trabalharem juntas no teatro e as nomeou como obra total. O que quer dizer isso? E aqui que entram os musicais, que além dos gestos, dos cenários, das coreografias, ele juntava tudo num só. Essa imagem que vocês têm aí é do Sesc. Foi uma peça teatral do Sesc que foi gravada aqui em Ponta Grossa. E por fim, ele vai falar sobre as sombras, que as sombras também contam histórias. O teatro de sombras é uma forma muito antiga de contar histórias. Para produzir as sombras, pode-se construir bonecos ou usar o próprio corpo. A sombra só existe porque a luz existe. Então, essa foi a primeira forma de se contar histórias no teatro. Aí, se a gente lembrar antigamente, lá os filmes, quando tudo começou preto e branco, a gente não pode esquecer de Charlie Chaplin. Vocês lembram dos filmes de Charlie Chaplin? Ele normalmente não fala. É simplesmente com gestos que o filme acontece, que as cenas acontecem. Tá?
E para finalizar o capítulo, nós temos lá: as histórias que contamos podem ter acontecido de verdade, ser histórias reais ou ficções. Muitas histórias têm 4 partes: situação inicial, problema e o desfecho. As histórias que contamos no teatro têm início, meio e fim. O teatro é um grande faz de conta. Nele, artistas fingem viver acontecimentos, sentimentos, e tudo isso é muito legal. Muitas artes podem se reunir da produção de um espetáculo para um teatro. E por fim, mesmo a história inventada, ela pode ter sido inspirada em uma vida real. Então, nesse capítulo 5, a gente viu como que é construídas as histórias no teatro, tanto a história real quanto a ficção.